Olá, boa noite. Mais um programa ao final do dia, canal Acordo Dinheiro de Camilo Lourenço, 6 de junho de 2024. Ora, há 310 anos nascia Sua Majestade Fidelíssima El Rei Dom José I, no Paço da Ribeira. Palácio esse destruído com o terremoto de 1755. Também, mas há 80 anos, desembarcavam as tropas aliadas na Normandia. O chamado dia D, cujo nome de código era Operação Neptuno, é considerado ainda hoje como a maior invasão feita conjugada por mar, terra, ar de sempre. Foi o ponto de viragem da Segunda Guerra Mundial, daí ser considerado um dia importante a ser comemorado. Mas os tópicos que escolhi para falar hoje convosco são outros, e o primeiro é a ação do Ministério da Defesa relativamente à Operação Tempestade Perfeita. Esta operação, se bem se recordam, dizia respeito a 73 acusados, 43 pessoas e 30 empresas, por indícios de prática de crimes de corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais e peculato. Oito, oito destas pessoas pertencem ao Ministério da Defesa. E hoje houve a notícia que o ministro Nuno Melo despediu dois desses acusados. Eram diretores pertencentes aos altos quadros, Serviço de Gestão Financeira de Infraestruturas e Património do Ministério da Defesa Nacional, de seus nomes Paulo Branco, com paradeiro desconhecido segundo o Diário de Notícias neste momento, e Francisco Marques. Foram despedidos na sequência de processos disciplinares, diga-se, iniciados pelo anterior governo de António Costa e que correram dentro do Ministério da Defesa paralelamente ao processo judicial. Relembro também que este Alberto Coelho, ex-diretor da Direção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional, foi denominado pelo Ministério Público de ser o epicentro de corrupção. Portanto, tem aqui um grande título, pelos vistos. Parece que outros processos disciplinares foram suspensos por aposentação, como no caso de Rui António Gonçalves. Outros dois processos ainda estão a decorrer, veremos como irão acabar. Mas sabemos que, além de Paulo Branco, Alberto Coelho e Francisco Marques, são ainda acusados por crimes de corrupção passiva, peculato e falsificação de documentos dentro do Ministério da Defesa Pedro Ramalhete, técnico superior, Cátia Moura, técnica superior, Hugo Valentim, técnico informático e um funcionário de seu nome, António Capela. O Ministério Público determinou pena de proibição do exercício de funções a estas personagens. Portanto, eu ainda recordo, os meus caros amigos que me estão a ouvir, que segundo o Ministério Público, esta operação envolvia estes elementos que ocupavam cargos que facilitavam contratos e empreitadas cúmplices para os tais alegados crimes. Como, por exemplo, material pago sem nunca ter sido entregue, obras que não foram executadas ou foram feitas por empresas diferentes das que tinham sido contratadas, demolições que foram pagas e que não aconteceram, propostas fictícias, contratos não escritos e, claro, obviamente, os habituais fracionamentos de custos para fugir a concursos, entre muitas outras pérolas da lista de casos descritos na acusação do processo judicial. Ora, ainda dentro deste pacote, o ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, foi alvo de buscas, como se bem recordam, e constituído arguido em julho do ano passado, por suspeitas, obviamente, de crime de corrupção e participação económica em negócio, ainda está a ser investigado num processo autónomo. Portanto, o Ministério Público tem muito, muito que fazer. E por falar em justiça, ora bem, não é que Manuel Pinho vai manter-se em prisão domiciliária e recebeu 10 anos de prisão e uma multa de quase 5 milhões de euros, enquanto Manuel Salgado apenas recebeu 6 anos de prisão e 3 meses pelo caso EDP? Imagine-se. A Alexandra Pinho, mulher de Manuel Pinho, foi condenada a 4 anos com pena suspensa pelo crime de fraude fiscal e branqueamento. Ora, o acórdão relativo a este processo tem mais de 700 páginas, meus amigos, e o tribunal deu como provados mais de 1030 factos. Ricardo Sá Fernandes, que é o advogado de Manuel Pinho, já avançou com o recurso, portanto já vamos ter mais uma pedrinha aqui na engrenagem
para isto não se resolver, dizendo que o seu cliente não só não é corrupto, como também não foi corrompido. Embora o Ministério Público tenha provado que tanto ele como a mulher beneficiaram de cerca de 5 milhões de euros com os esquemas com o Ricardo Salgado. Se isto não é corrupção, não sei o que seja. O advogado de Ricardo Salgado, Prensa de Carvalho, diz que foi condenado uma pessoa que já não existe. Eu acho que ele ainda está aí, mas se calhar é um holograma. Acrescenta ainda que essa pessoa não tem autonomia e que, segundo a lei, a pena deverá ser suspensa. Portanto, meus amigos, já se está mesmo a ver que vai ser mais um recursozinho. E eu, a este respeito, só tenho uma frase: é preciso ter lata. Esta gente está tão habituada a que se fique impune, que os processos se arrastem por anos até prescreverem, que quando há finalmente sentenças, dizem estas coisas e, obviamente, estão a fazer, não é? Por todas as vias, mais um recursinho, que é para não vermos justiça a ser feita. Portanto, parece que esta novela não vai ficar por aqui. Entretanto, boa semana, bom feriado de 10 de junho, que é o Dia de Portugal e das comunidades, e também, como sabem, Portugal é o único país no mundo que tem como Dia Nacional a data de morte de um poeta, não é uma batalha, não é um tratado, é sim a data de morte de um poeta. Isto já quer dizer muito sobre Portugal e sobre o nosso querido povo. Até à próxima quinta-feira. Fiquem bem.